então, surgiram as obras básicas, né? Primeiro livro, o Livro dos Espíritos, em 1857, depois de todo esse estudo de Allan Kardec. E lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, então, à espiritualidade: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Quando Kardec fez essa pergunta, lá na questão 625, os espíritos responderam, então, uma única palavra: Jesus. Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Concluiu, então, Kardec que o objetivo do espírito, quando encarnado, e do espírito, seria, então, a sua transformação moral, seguindo o exemplo de Jesus, que é o nosso modelo e o nosso guia. Portanto, neste caso, a doutrina espírita, ela se alicerça em 3 coisas importantes, que são os 3 aspectos, os tríplices aspectos da doutrina. É ciência, é filosofia e é religião. E aqui nós vemos, então, que estes aspectos, quando falamos da ciência, por que ciência? Porque este aspecto ele vai nos explicar, ele vai explicar esta relação entre nós espíritos encarnados, e o mundo espiritual. Observar e comprovar que existem espíritos. Outro aspecto da doutrina espírita seria a filosofia, onde vai indagar e vai nos responder algumas questões que responderam a Kardec também. Quais são essas questões pertinentes? De onde nós viemos? De onde nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui neste planeta? O que nós estamos fazendo aqui nesta família? O que nós estamos fazendo aqui nesta profissão que temos? O que nós estamos fazendo aqui encarnados? Por que nós estamos aqui? E para onde nós vamos quando nós desencarnarmos? Porque somos espíritos. Estamos momentaneamente em um corpo físico. E tudo aquilo que está, todo mundo sabe que um dia vai sair. Então, nós vamos desencarnar. E para onde nós vamos? Esta parte, esse aspecto da doutrina, então, é a parte filosófica, que vai nos responder estas questões. E depois, então, nós passamos para a parte religiosa. E alguns companheiros dizem que o espiritismo não é religião. Mas, como falei no início, a partir que Kardec fez todo o estudo de observação, depois ele indagou os espíritos, ele codificou a doutrina, e lá na questão 625 ele pergunta, então, à espiritualidade: quem é o modelo e o guia? E os espíritos respondem a Kardec que é Jesus. Kardec, então, se dá conta que a religião, o aspecto religioso da doutrina, vai falar da nossa transformação, que seria, então, a aplicação dos princípios morais em prol de quê? Da nossa renovação, do nosso eu, consequentemente, da humanidade. E quando eu falo a nossa transformação, é a nossa transformação mesmo. Porque nós temos a mania, né, de querermos que o nosso marido se transforme, que a nossa sogra se transforme, que o nosso filho se transforme, que o nosso vizinho, que o nosso chefe, lá no nosso serviço, se transforme. Mas essa transformação é nossa. E esse aspecto da doutrina espírita, onde fala da religião, ela fala basicamente da nossa transformação moral. Então, Kardec, ele vai, a partir daí, trabalhar
onde a ciência e a filosofia vai trabalhar o conhecimento. Nós tendo este conhecimento, assim como Kardec, nós vamos trabalhar a nossa transformação. E aí, então, partimos para o aspecto religioso. Richard Simonetti, ele fala o seguinte, que o Espiritismo, ele trata-se de uma filosofia com bases científicas e consequências religiosas. Então, vejam bem aquilo que eu falei. Ele é uma filosofia, ele nos responde os nossos questionamentos com base científica, porque ele comprova. É uma fé raciocinada. Não é porque é comprovado, é estudado, é observado. E aí, então, a consequência disso é a nossa transformação, que seria, então, o aspecto religioso da doutrina. Kardec, então, ele vai estabelecer, partindo daí, alguns princípios básicos, que são os princípios que regem a doutrina espírita, e que são estudados exaustivamente numa casa espírita, nos nossos grupos de estudo. E quando eu falo estudado, ele é estudado tanto no ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina, que esta casa aqui tem, e todas as casas espíritas sérias têm esse estudo, que é o do conhecimento, nós estudamos muito, já que o Centro Espírita é um educandário, e as crianças também recebem esta informação, esses princípios básicos da doutrina, na linguagem delas. Esses princípios, muito importantes, e é o que rege toda a nossa doutrina, aqui eu coloquei alguns deles, eles são muitos, mas eu coloquei os mais importantes para a gente refletir nesta noite. O primeiro princípio básico da doutrina diz que Deus existe, que Deus é bom e é justo. Então, aquela ideia daquele Deus que castigava, que nós tínhamos lá das outras religiões, onde ele era um Deus que castigava mesmo, se tu fizesse algo equivocado, tu iria para o inferno ou para o purgatório. Aqui é nos apresentado um Deus bom e justo, um Deus misericordioso, um Deus que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que é a pergunta inicial do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta, ele não pergunta quem é Deus, mas ele pergunta que é Deus. E a espiritualidade responde, é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, este Deus bom e justo, ele nos apresenta Jesus como nosso guia e modelo. E vejam o interessante disto, que realmente é Jesus o nosso modelo. Não é o palestrante que está falando aqui, não é ninguém fora que seja esse espírito que esteve entre nós e que era um espírito de luz, muito iluminado, né? Muito evoluído, e que nos deixou, então, a lição do amor. Ele veio para nos dar esta lição. E aí, então, ele sendo o nosso guia e o nosso modelo. Então, quando nós tivermos que nos espelhar em alguém, este alguém é Jesus. Lógico que nós somos espíritos imperfeitos. Ainda não chegamos a este patamar evolutivo, mas procuremos nos espelhar neste espírito. Ele vai falar também, em seus princípios básicos da doutrina, sobre a imortalidade da alma, que a alma é imortal. Quando nós estamos encarnados, nós temos uma alma, e o nosso espírito é eterno. Então, a morte não existe.
E isso é algo que, quando nós entramos e adentramos e estudamos a doutrina espírita, é algo que nos deixa muito tranquilos. Por quê? Nós sabemos que a morte, ela não existe. Que nós estamos aqui, e estamos aqui para aprender numa escola, para evoluir. E que vamos sair daqui e vamos para a nossa pátria verdadeira, que é a pátria espiritual. E isso nos dá um consolo, porque sabemos que aqueles entes queridos que já partiram, nós vamos nos encontrar. Nós temos a certeza e a fé disso, né? Então, a imortalidade da alma. E que coisa boa saber que estamos aqui e que vamos desencarnar, que vamos para a pátria espiritual e que vamos ter uma nova oportunidade de retorno, né? Então, não existe a morte. A morte não existe. Nós desencarnamos, nós não morremos. Ele vai falar também da reencarnação. Reencarnação como misericórdia de Deus. Deus misericordioso, bom e justo, Ele nos dá várias oportunidades. Oportunidades de reencarnarmos, de retornarmos aqui, e depois, então, desencarnamos e temos uma nova oportunidade. Oportunidade esta de reparar os nossos equívocos, que são muitos. Porque quando nós chegamos aqui, neste planeta de provas e expiações, nós esquecemos o nosso planejamento reencarnatório. E muitas vezes, e na maioria das vezes, nós nos equivocamos. Mas não precisamos nos desesperar por isso. Por quê? Porque nós vamos ter outras oportunidades de reencarnarmos. Nós já tivemos muitas vidas e vamos ter muitas vidas ainda. Muitas oportunidades deste Pai que é bom e que é justo. Ele vai nos falar também da comunicabilidade dos espíritos. E aí nós falamos dos médiuns, aqueles cooperadores do mundo espiritual. Aqueles que trabalham, então, neste intercâmbio mediúnico, onde nós podemos nos comunicar com os espíritos que já desencarnaram. E nesta etapa, neste princípio, quando estudamos, ele é muito rico para o médium, para aqueles que trabalham nas sessões mediúnicas dentro de uma casa espírita. Porque é aí que nós temos a comprovação do mundo espiritual e de como aqueles espíritos estão no mundo espiritual, como eles chegam no mundo espiritual. Muitas vezes nós pensamos assim: e a Gisele, ela é palestrante, ela trabalha no DIGI, ela é vice-presidente da casa espírita, ela tem o lugarzinho dela no céu da boca de um leão. Por quê? Porque muitas vezes eu estou aqui e eu tenho todo este conhecimento, mas eu não aplico ele. E vocês que estão sentados aí, muitas vezes estão anos-luz à frente de qualquer um. Então, é aí na comunicabilidade, na sessão mediúnica, quando os espíritos vêm e nos trazem as informações do mundo espiritual, é que a gente fica sabendo realmente o que acontece, né? E aí nós tomamos consciência do quanto nós precisamos melhorar para fazer essa passagem da melhor forma possível. Ele vai nos falar também da pluralidade dos mundos habitados. O que será isso? Essa pluralidade dos mundos habitados. Isso significa que nós não somos os únicos no universo. Nós estamos aqui no planeta Terra, mas tem outros planetas, outros mundos, onde também são habitados por espíritos felizes ou não. Então, essa pluralidade dos mundos, que existem vários mundos, que existem, então, vida em todos os outros mundos também. Quando nós assimilamos esses princípios, que nós entendemos, que nós estudamos, o que acontece conosco na maioria das vezes? Nós nos
melhoramos. Nós começamos a nos transformar. Então, quanto mais se estuda, quanto mais se entende todos esses princípios básicos da doutrina, que Deus existe, que Jesus é nosso guia, que nós temos que seguir esse mestre como guia e modelo, que existe, que a nossa alma é imortal, que nós temos a reencarnação como um princípio básico, o que vai acontecendo conosco? Nós vamos nos melhorando, nós vamos nos transformando, nós vamos renovando os nossos sentimentos. E partindo desta renovação, nós começamos então a mudar, a agir, a ter novas ações. Por que isso? Porque o conhecimento, ele não pode ficar parado. O que acontece quando nós temos muito conhecimento e não passamos esse conhecimento para ninguém? Ele vai ficar conosco. Demonstra o quanto de egoísta nós somos. Então, o conhecimento, ele tem que estar sempre em movimento. E nós, então, precisamos aplicar este conhecimento na nossa vida diária. E aí, então, Erasto, que foi um espírito da codificação, e estudando sobre esse espírito, ele foi um daqueles que andava com o apóstolo Paulo, né? Paulo, apóstolo dos gentios. Erasto, então, ele comunicava, ele era um divulgador da Boa Nova. E era o espírito, então, que aparece no capítulo 20 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, como espírito protetor do médium, onde ele vai falar da missão dos espíritas. E aí eu pergunto para vocês, espíritas, será que todos nós aqui somos espíritas? Somos. Por que nós somos espíritas? Porque algum conhecimento vocês estão tendo aqui. Então, vocês não são ignorantes. Vocês recebem a doutrinária, vocês recebem as palestras, escutam, então vocês tomam conhecimento da doutrina. Então, não é nada que vocês não saibam, né? Então, nós podemos sim dizer que somos espíritas. E ele, então, no capítulo 20, nesta missão, a parte, eu tirei uma parte só, ele diz assim: ide, pois, levando a palavra divina aos grandes, que a desprezarão, aos sábios, que exigirão provas, aos simples e pequeninos, que a aceitarão. Porque, principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Eles a receberão alegremente, agradecendo, louvando a Deus a consolação divina que lhes oferecerdes. E, baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4, o espírito Erasto, então, fala a Kardec. Esta é a missão dos espíritas. E aí eu pergunto a vocês, será que nós vamos ter que sair pregando, então, como diz aí, nas praças públicas e assim, desta forma? Não, não é desta forma que nós vamos levar, então, este conhecimento que nós temos da doutrina espírita. E de que forma nós vamos fazer isso? Como nós vamos fazer isso? Nós estamos num novo ano, né? Iniciamos o ano 2017, esta semana, né? Iniciamos o ano esta semana. Como é que nós podemos, então, levar este conhecimento para fora, para as pessoas? Mudando, primeiramente, as nossas atitudes. Desta forma, nós vamos exemplificar. Exemplificar o quê? O bem, né? E aí, então, acontece o seguinte: quando nós nos transformamos, nós nos modificamos, e essa mudança, ela não é muito rápida.
ela é bem pequenininha e bem pouquinha. E não precisa ser atropelada, mas ela tem que acontecer. É aquela mudança básica, assim. Antigamente, eu gritava quando pisavam no meu calo. Hoje, eu reclamo, mas eu não grito, né? Alberto Almeida, um palestrante lá de Belém do Pará, ele costuma contar uma história que, certa vez, ele é um médico, né, psicólogo, trabalha com psicologia, terapia, e ele conta, então, que ele estava conversando com um filho e ele se alterou na conversa e gritou. E a secretária, que trabalhava com ele na casa, chegou e disse para ele assim: mas, doutor Alberto, o senhor não é espírita? E ele disse: graças a Deus que eu sou espírita. Porque se eu não fosse, eu ia pegar esse menino e ia jogar ele pela janela. Mas eu só gritei com ele. Então, a nossa mudança, ela é muito, muito, muito curta. Mas ela tem que acontecer. Nós começamos mudando as nossas atitudes dentro de casa. E eu costumo dizer que dentro da casa espírita é muito fácil a gente ser espírita. Aqui na casa espírita a gente tem uma voz de espírita, a gente tem uma voz meiga, né? Essa minha voz que vocês estão escutando. Perguntem para o meu marido como é que é lá em casa. Será que é assim? Não é. Mas nós temos que ir tentando fazer com que essas nossas tendências possam ir melhorando a cada dia. Nós temos que nos resignar. Resignar, já que nós sabemos que somos espíritos, que temos uma oportunidade, que vamos ter várias oportunidades. Então, quando aquela dor bater na nossa porta, aquela doença, aquela perda de emprego, aquela perda financeira, aquela perda de um ente querido, porque as pessoas desencarnam e aqueles próximos da gente desencarnam, e a gente nunca está esperando isso, nós temos que nos resignar e entender que Deus é bom e Ele é justo. E se as coisas acontecem, alguma razão tem. E nós temos que fazer o quê? Fazer do limão, como é que se diz? Uma limonada. Né? Colocar adoçante, não usar o açúcar, né? Porque o açúcar faz mal. Né? Tem nutricionista aqui, eu estou vendo, então o açúcar faz mal, então vamos usar adoçante. Mas vamos fazer uma limonada deste limão, que muitas vezes é bem azedo. Nós temos que cuidar da nossa bagagem de mão. Quando eu falo bagagem, eu falo que a qualquer momento nós podemos desencarnar. E nós não vamos levar nem o colar, nem a roupa, nem o brinco, nem o dinheiro, nem o filho, nem o marido, nem a sogra, nem o sogro, nem a mãe, nem o pai. Nós vamos levar as virtudes e os valores que nós temos. Então, nós precisamos estar com a nossa bagagem de mão leve e bem cheia com aquilo que a gente precisa, que são os nossos valores. Nós temos que fazer a caridade, né? E na casa espírita, como a gente fala em caridade, vocês já notaram? Ah, porque temos que ser caridosos, vamos ser caridosos, vamos fazer a caridade. Que tipo de caridade é essa? Será que é dar sopa? Será que é pegar aquelas roupas que já não me servem mais, que já saíram da moda e entregar e doar? Essa é a caridade? Não, é aquela caridade entendida por Jesus, que também Kardec pergunta no Livro dos Espíritos. Né? Como é que se entende a caridade? Segundo Jesus, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Benevolência, bondade, ser bom. Mas benevolência com todos. Todos, até aqueles que a gente não é muito chegado. Né? Aqueles que não são os nossos amores, nós temos que ser benevolentes com todos. Nós temos que ser indulgentes. Indulgência vem de doce, docilidade, ser doce. E nós temos sim que perdoar as ofensas. Ah, mas isso é complicado, é ou não é? Quem é que perdoa? A gente perdoa até por ali. Né? Mas nós temos que fazer
com que a cada dia nós consigamos mais e mais perdoar. Entender que aquele espírito, aquele outro, aquele próximo que está junto de nós, talvez não esteja tão evoluído ainda. E temos que perdoar sim. Eu vou contar agora uma historinha para vocês, que é uma história dos feijões. Já que a gente está no ano novo, iniciamos o ano, né? Começamos o ano a semana passada, foi domingo, primeiro do ano, né? Diz que, certa vez, existia um monge. E o monge, ele estava por se aposentar. Ele já tinha trabalhado demais e ele precisava, então, se aposentar. Né? Já tinha cumprido todo o tempo dele e ele precisava se aposentar. Então, ele teria que conseguir um substituto para o cargo de monge. Dentre os seus discípulos, ele tinha simplesmente e somente 2 discípulos que poderiam substituí-lo. Como é que ele ia fazer? Ele precisava só de um, ele não podia ter os 2. Então ele pensou, já que ele era um monge, ele era muito sábio, ele disse, mas eu vou fazer um teste e vou ver então qual desses 2 discípulos vai ficar no meu lugar como monge. Ele chamou os 2 discípulos e entregou para cada um deles um punhado de feijões. E disse para os discípulos, peguem esses feijões, coloquem dentro dos seus sapatos e vocês têm que subir aquela montanha que é bem alta que vocês estão enxergando aí. E aí, os discípulos fizeram o que o monge falou. Pegaram os feijões e colocaram nos sapatos, subiram então o monte. Um deles, quando chegou na metade do caminho, começou a chorar. E chorava copiosamente. Chorava e começou a sangrar os pés daquele monge e ele teve que descer do morro, do monte, porque ele não conseguiu subir de tanto que ele machucou os pés. E o outro monge, você foi. Esse choroso, que estava com o pé sangrando, ficou sentado, o discípulo, né, aguardando então o retorno do outro discípulo que conseguiu subir o monte e descer o monte numa tranquilidade muito grande. Quando ele desceu, aquele choroso ficou pensando, não, mas eu vou ter que saber o que está acontecendo. Como é que ele conseguiu subir e eu não consegui? Se os 2 ganharam o mesmo punhado de feijões, né? Era a mesma montanha que tinham que subir. Aí ele perguntou, então, para o companheiro que ficou, então, que ia substituir o monge no mosteiro. Como é que tu conseguiste subir com os feijões dentro do teu sapato? Aí o discípulo, inteligente, olhou para ele e disse assim, eu consegui subir com os feijões, porque antes de colocar os feijões no sapato, eu cozinhei os feijões. E aí, não teve problema nenhum. Então, esses feijões, eles são as nossas dificuldades. Essas dificuldades que vão existir, sim, neste ano de 2017. Se vocês vieram aqui na Casa Espírita para escutar que o ano de 2017 ia ser tudo tranquilo, eu fico muito triste, mas eu vou dizer que o ano de 2017, ele vai ter, sim, as suas dificuldades. Ele vai ter, sim, os seus problemas. E talvez não sejam poucos. Podem ser muitos. Mas o sofrimento, nós é que temos que cuidar. Então, que nós possamos cozinhar os nossos feijões. Porque as dificuldades vão acontecer. Mas vamos pegar esses nossos feijões e vamos cozinhar. E vamos passar, então, essas dificuldades que vão existir, que vão ocorrer, da melhor forma possível.
aplicando o conhecimento que nós temos da doutrina na nossa vida. E agora, para nós encerrarmos, que já estamos à nossa hora, eu vou pedir para vocês, é uma vivência que eu vou pedir, tá? Eu vou pedir que cada um de vocês pense em algo que vocês querem muito, mas é só uma coisinha, não é para pedir para pensar numa lista, tá? É só aquilo que mais eu quero para este ano. Eu vou dar um tempinho de 1 minuto para vocês pensarem nesta palavra, naquilo que vocês mais querem. Tá? Vamos pensar? Pensaram? Então, agora, eu vou querer que vocês desejem isso para o companheiro do lado de vocês. Aquilo que vocês pensaram para vocês, vocês vão compartilhar para outra pessoa. Tá? Por quê? Porque também nós temos que trabalhar o desapego. Então, vocês podem passar a palavrinha para o seu companheiro do lado no que vocês pensaram. Olha, teve gente até que se abraçou, ó, viu? Que legal, além das palavras, ainda houve o abraço. Então, pessoal, eu agradeço a atenção de todos, eu agradeço a oportunidade do trabalho, de estar aqui, porque nós costumamos dizer o seguinte, que toda vez que a gente vem fazer um trabalho, que a gente vem fazer uma exposição doutrinária, nós temos que nos preparar muito. E isso é conhecimento, é estudo. Que possa Jesus, nosso mestre, nosso guia, nos acompanhar nesse ano de 2017, assim como a espiritualidade amiga. Que Jesus nos acompanhe. Muito obrigada.